Boa tarde, o nosso grupo vai falar sobre a murcha de verticillium na cultura da batata. O grupo é composto por mim, Luana, e pela Daiane de Oliveira. Somos alunas do curso de agronomia do 6º semestre. Uma introdução sobre a murcha de verticillium, principalmente a Verticillium dei-Kleb. No Brasil, a murcha de verticillium é considerada uma doença esporádica, ou seja, surge em diversas regiões e indivíduos. Não somente na cultura da batata, mas também em outras culturas, sendo relatada principalmente no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela causa uma redução significativa, principalmente na produtividade dessa cultura e no tamanho dos tubérculos, ou seja, no tamanho das batatas, causa uma redução também. Algumas características desse fungo. Verticillium dei, ele apresenta um micélio hialiano septado e ramificado. Eles apresentam também conídeos simples, unicelulares, ovais e hialianos. Trata-se de um fungo polífago que pode parasitar mais de 400 hospedeiros, como no caso, incluindo assim, as espécies herbáceas, que no caso são os hortaliças, ornamentais, cereais e também em espécies perenes, que é o caso de frutíferas e florestais. Esse fungo ele pode sobreviver um longo período no solo, ou seja, já pode estar presente ali antes mesmo de começar a plantar a cultura. Ele está também associado à matéria orgânica ou por meio de estrutura de resistências, que são denominados microescleródios, que é a estrutura de resistência desse patógeno. Sobre a infecção, Verticillium dei ele infecta a planta, através das raízes, no caso dos tubérculos, no tubérculo já, e coloniza o sistema vascular, resultando assim em uma menor absorção de água que essa cultura vai ter, causando assim as murchas progressivas, a queda de vigor e também pode levar até a extremidade, que no caso é a morte da planta. A doença ela é mais severa em plantas malnutridas e em situações de estresse. Algumas situações que podem fazer isso na planta, são a constante mudança climática, a falta de água, entre outros. O agente causal, que é o fungo, ele pode sobreviver no solo associado à matéria orgânica, na forma de microescleródios ou ainda até dentro dos tubérculos. Alguns sintomas dessa doença. Primeiro, a gente precisa saber que essa doença ela é favorecida numa temperatura elevada, dentro dos 21, 27 até 28 graus, e também uma alta umidade no solo. Ela pode ocorrer de uma forma isolada ou em complexo com outras doenças, como é o caso Um exemplo de outras doenças são a canela preta, a murcha de Fusaro e os nematóides. Os nematóides são importantes porque o ferimento que os nematóides vão ocasionar no sistema vascular e nos tubérculos, ele pode aumentar, assim, a incidência e a severidade dessa doença. Então, os sintomas da doença da murcha de verticillium são caracterizados principalmente pelo amarelecimento e seca das folhas e dos folíolos, a murcha progressiva que os tubérculos irá ter, a batata irá ter, o escurecimento dos vasos condutores, as necroses em haste e até mesmo a morte das plantas. Os tubérculos afetados podem apresentar uma descoloração vascular, na coloração castanha, semelhante assim às hastes. Então, de maneira geral, essa doença, ela pode, como eu já falei, ela ocasiona uma queda na produtividade por causa do tamanho dos tubérculos que irão diminuir.
Eu irei falar agora sobre o processo epidemiológico do verticillium na batata. Aonde está a setinha vermelha, escrita com inóculo primário, é onde vai começar o ciclo. Os microescleródios, eles podem sobreviver no solo por anos, como citado pela Luana, eles podem sobreviver associado à matéria orgânica, e mais para frente eu irei falar outras formas que ele também pode se associar para sobreviver no solo. Esses microescleródios, eles são estruturas de resistência do fungo verticillium e eles vão permanecer no solo até encontrar exudatos da planta, que no caso é a batata, para germinar. Quando eles encontram esses exudatos da batata, eles vão penetrar na raiz. Muitas vezes essa raiz ela está ferida pelo nematóide Pratylenchus, que é um nematóide que ele fere especificamente a raiz da batata. E quando esse nematóide ele fere, fica mais fácil para esse fungo, o verticillium, penetrar na raiz da batata. E então, esse fungo, ele, quando penetra, né, pelas essas estruturas de resistência, que são os microescleródios, ele vai fazer com que ocorra, nesse xilema da planta, uma interferência de água e de nutrientes, ocasionando na parte aérea da batata uma murcha. E essa murcha, né, vai fazendo com que os tecidos, conforme colonizando, eles vão morrendo. Quando não há mais alimento para esse fungo, ele vai então ir para dentro da planta com essas estruturas, vai fazer essa formação de microescleródios para dentro da planta. Ele já formou, né? Já se formou dentro da planta com o seu micélio, e então ele vai levar essas estruturas de resistência para dentro da planta, os microescleróides, que são esses pontinhos pretos que dá de ver ali dentro da planta. Depois, quando ele vê que a planta está morrendo, daí a planta vai tombar ao solo e ele vai tombar também, voltando e se decompondo junto com a planta, até ele voltar totalmente para o solo. E ele só vai afetar a planta novamente quando o produtor ele plantar a próxima safra da batata. É uma associação assim dinâmica para comparar esses microescleródios seriam, por exemplo, as sementes de plantas daninhas. Elas ficam no solo dormentes, mas não quer dizer que elas estejam mortas. Elas só ficam dormentes, não estão, né, crescendo. Mas é a mesma coisa com esses microescleródios. Eles não estão crescendo, mas eles estão, vamos dizer, dormentes nesse solo, até eles encontrarem condições favoráveis para o crescimento, que no caso seriam essas raízes da batata. A mesma coisa as sementes que estão dormentes no solo. Elas ficam dormentes até elas encontrarem uma temperatura e um local, um ambiente ideal para elas crescerem e germinarem. Só um exemplo dinâmico, no caso. Bom, é comprovado que as perdas pelo verticílio eles podem reduzir a produção de 30 a 50%. E isso porque ocorre um encurtamento do ciclo, onde vai reduzir o tamanho dos tubérculos, já que vai fazer com que, como citado anteriormente, vai ocorrer aquela interferência de nutrientes e de água que vai ocasionar a murcha, e isso vai interferir também nos nutrientes da batata, fazendo com que ela seja menor. Outro fator é que quando essa doença se alastra, vai levando até o final sem ser tratada, ou as batatas não são colhidas a tempo, ocorre aqueles microescleróides que pode ocasionar um escurecimento vascular da batata, fazendo com que a produção ela perca o valor para o processamento industrial, que é o caso das indústrias que vendem batatas chips, no caso. Elas selecionam visualmente as batatas que têm maior qualidade. Então, no caso, elas não iriam escolher essas batatas que são afetadas pelo verticílio até o final do ciclo.
Por isso é recomendado, quando ocorre isso, ou tratar ou então colher o quanto antes que afete a, o, a, o sistema vascular da planta, ocasionando visualmente manchas na batata. Permanência no solo. A permanência no solo, como citado anteriormente pela Luana, pode ser associada à matéria orgânica e no interior dos tubérculos. As fontes iniciais de inóculo, elas podem ser através de batata de semente, plantas hospedeiras, que é a própria batata, e plantas daninhas da família Solanaceae, que é a mesma família da batata. A forma mais eficaz do patógeno entrar no solo é por meio da batata semente infectada. Então, por isso, tem que cuidar muito bem com o produtor que vai comprar, com o local que você vai comprar a batata semente. Ver se ela é certificada, pois o modo preventivo é o melhor para essa doença. Outra forma de sobrevivência é através dos restos culturais. Por isso, após a colheita, é ideal recolher todos os restos culturais infectados. Forma de controle. Forma de controle é usar batata semente certificada, como falamos anteriormente, porque a forma mais frequente de o patógeno entrar nesse ciclo, nesse local, é através da batata semente infectada. Então, deve-se tomar cuidado, comprar sempre batata semente certificada em locais que tenham uma recomendação boa. Também deve-se plantar variedades existentes para ter uma maior taxa de sobrevivência, fazer rotações de cultura com gramíneas para o patógeno nunca encontrar ou dificilmente encontrar a batata, fazer o controle da movimentação de máquinas para evitar que esse inóculo ele vá para locais que não estão infectados e aí piorar e formar uma bola de neve que vai ser difícil de controlar. Incorporar restos culturais após a colheita, restos culturais sadios. Recolher todos os tubérculos, porque daí vai fazer com que o fungo ele se desenvolva mais. Monitorar e eliminar as plantas daninhas da família Solanaceae, que é outro meio para esse fungo sobreviver. Evitar o excesso de água na irrigação, que vai fazer com que esse fungo ele tenha um maior desenvolvimento, já que o fungo ele gosta da umidade. Fazer o controle de nematóides, em especial do Pratilentius, que é o que faz o ferimento na planta da batata, fazendo com que entre esse fungo. Fazer a adubação balanceada, que vai ocasionar maior resistência à batata, porque uma planta bem adubada vai resistir mais. E o controle químico, ele é em específico pelo produto à base de benzovindiflupir, que é encontrado somente nos Estados Unidos e no Canadá. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse produto à base disso, mas ele não é recomendado para a cultura da batata. Somente nos Estados Unidos e no Canadá ele é recomendado. Então, como podemos ver, a melhor forma de controle é o preventivo. Prevenir é melhor do que depois remediar, ainda mais por se tratar de uma doença que tem uma sobrevivência muito alta no solo. O fungo ele consegue sobreviver no solo associado à matéria orgânica, então é muito mais difícil de eliminar. Aqui estão algumas referências utilizadas ao longo do trabalho e eu agradeço a atenção.